Boa noite a todos e a todas. Em nossa primeira aula sobre a poesia visual, conversamos sobre alguns trabalhos de Augusto de Campos, como Poeta Menos, Popcretus, Poemóbilis e Colidou Escapo, que se situam em um campo de experimentação poética em que o livro é substituído por outros suportes, a partir da assimilação de técnicas e processos construtivos de Mallarmé, James Joyce e do escultor norte-americano Alexander Calder, o inventor dos móveis, e ainda do conceito de obra aberta do ensaísta italiano Umberto Eco. A sequencialidade e linearidade de leitura do livro tradicional são substituídas pela mobilidade de páginas e objetos poéticos intercambiáveis e autônomos, que podem ser manipulados de forma aleatória. O conceito tradicional de início, meio e fim é abolido, cedendo lugar à lógica do caleidoscópio, em que todas as combinações e recombinações de formas são possíveis e, mais do que isso, fazem parte da própria estrutura plural e dinâmica da obra de arte. A paginação tradicional do livro, suas linhas horizontais, dispostas para serem lidas na página branca, na horizontal, da esquerda para a direita, de cima para baixo, em caracteres escuros, de fontes tipográficas convencionais, é substituída por criações dinâmicas que já não cabem numa página. São objetos poéticos autônomos que incorporam formas geométricas, cores, diferentes fontes e direções de leitura, organizados dentro de suportes que não condicionam mais o olhar do leitor a um roteiro pré-estabelecido. Os novos suportes em que estes poemas encontram-se inseridos são obras abertas, não fechadas, e, nesse sentido, afastam-se tanto do livro quanto da própria literatura. Ezra Pound, aliás, já dizia que a poesia está muito mais próxima da música e da pintura do que da literatura. E Paulo Prado foi além, dizendo que a filosofia e a literatura são inimigas da poesia. Podemos afirmar que, a partir de Poeta Menos, Popcretus, Poemóbilis e Colidou Escapo, a poesia de Augusto de Campos afastou-se não apenas do livro e da literatura, mas também da poesia tal como concebida até então, como arte verbal, para ser outra coisa, arte verbivoco-visual, que solicita não apenas os olhos do leitor e os seus viciados hábitos de interação com os textos, mas ainda uma participação tátil, visual, auditiva, criando outras formas de comunicação e estimulando a inteligência, a sensibilidade e até o manuseio do leitor de uma maneira até então inédita.
o resultado de todas essas experiências desenvolvidas em parceria com o artista plástico Júlio Plaza será o trabalho Caixa Preta, publicado em 1975, conjunto de poemas visuais e poemas objeto inseridos dentro de um álbum, ao lado de trabalhos visuais construtivistas do próprio Júlio Plaza. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Deixa só eu abrir as imagens no meu computador. Pronto. Então, a primeira imagem é esta, né, da Caixa Preta. Alguns de vocês já conhecem, né, que eu já mostrei em aula. Eu sou o feliz possuidor, né, de um exemplar, né, da Caixa Preta. Tem, inclusive, a dedicatória, né, do Augusto, em alguma das páginas internas. E dentro desta caixa preta, o que nós temos? Bom, o título desse conjunto inusitado de obras não deixa de ser irônico, uma vez que caixa preta tanto pode significar o aparelho que grava dados sobre o funcionamento de um avião para detectar e verificar as suas causas quando ocorre um acidente, né? E para controlar a manutenção da aeronave, quanto pode significar, já no campo da cibernética, qualquer elemento, máquina ou dispositivo de cujo funcionamento não se tem conhecimento por acesso direto, sendo apenas identificado ou caracterizado através da verificação da relação existente entre as informações ou estímulos que chegam a ele e as respostas de saída. A caixa preta de Augusto de Campos, assim, é uma caixa de surpresas, um enigma ou um jogo proposto pelo poeta ao leitor-intérprete, que terá toda a liberdade para interagir com a obra. A capa da caixa preta, aliás, é o poema Pulsar, de Augusto de Campos. Deixa eu publicá-lo aqui. Pronto. Então, a capa da caixa preta é o poema Pulsar, de Augusto de Campos, peça integrante da série Estelegramas, em que letras do alfabeto estilizadas mesclam-se a sinais gráficos, como círculos e estrelas, que substituem as vogais. A peça foi musicada por Caetano Veloso e consta da gravação em um compacto em vinil que acompanha a caixa preta. Com exceção do José Ricardo, acredito que todos os demais presentes se lembrem, né, do que era um compacto em vinil. Bem, outros poemas da série Estelegramas, um minutinho só. Outros poemas da série Estelegramas também estão presentes aqui, em páginas soltas,
como é o caso dos poemas Miragem, Quasar, Tudo Está Dito, assim como os poemas Código, que é este aqui, Luxo, Lixo, que é este, e os poemas Objeto, Viva Vaia, escrito em homenagem, criado em homenagem ao Caetano Veloso, e Língua Viagem, que é este poema com o qual nós podemos formar um cubo, né, para colocar em cima de um suporte, como uma mesa, por exemplo. Muito bem, o que vem a ser um poema-objeto? A poesia, tal como a entendemos desde o início da era Gutenberg, é um artefato verbal inserido no espaço bidimensional da página em branco. Logo, é uma manifestação artística que se utiliza, basicamente, da linguagem escrita em tipologia convencional, né, de letras, que reproduz de forma mecânica, uma tipologia reproduzida de forma mecânica no suporte livre, que no caso ocidental moderno sempre foi produzido em papel, diferente dos antigos livros egípcios, sumérios ou tibetanos, que podiam utilizar outros materiais, como o papiro, a lâmina de argila e a placa de madeira, por exemplo. Mesmo os primeiros poemas objeto de Augusto de Campos foram realizados em papel, usando a simples técnica da dobradura, inclusive no Poemóbilis. Porém, de modo geral, o poema-objeto pode ser construído com qualquer tipo de material, como a placa acrílica, o vidro, a chapa de alumínio ou qualquer outro que seja útil para realizar o projeto do poeta. O poema-objeto pode utilizar o código semântico ou não. Ele deixa de ser bidimensional para ser tridimensional. Pode incorporar cores, como acontece no Viva Vaia, de Augusto de Campos, e diferentes tipologias de letras. Palavras e formas geométricas podem estar mescladas no poema-objeto, como já acontecia na poesia concreta. Ele pode ser colocado em cima de uma superfície, como a mesa de trabalho, pendurado do teto, como um móbile, afixado a alguma estrutura, ou simplesmente inserido em um álbum, como é o caso da Caixa Preta. Por fim, o poema-objeto pode ser manipulado ou desdobrado pelo leitor-espectador, algo impensável no caso de um soneto impresso em um livro gutenbergiano, por exemplo. O poema-objeto implica ainda na ideia de movimento pela interação com o leitor. Todos esses elementos, a tridimensionalidade, a mobilidade estrutural, o uso de cores e formas geométricas, a interatividade, presentes na concepção do poema-objeto, seriam retomados e desenvolvidos com as novas tecnologias eletrônicas, que permitem hoje a criação de poemas verbivoco-visuais no âmbito digital,
como é o caso dos clipe-poemas de Augusto de Campos. Quase 20 anos após a publicação da Caixa Preta, aliás, e já utilizando as novas tecnologias, Augusto de Campos gravou o CD Poesia é Risco, em parceria com o seu filho, o músico Cid Campos. O poeta realizou também experiências poéticas com o uso da holografia, processo de gravação e projeção de imagens, permitindo a reconstrução de uma cena em 3 dimensões. E mais tarde trabalhou na área da poesia digital ou eletrônica, da qual é um dos pioneiros, ao lado do português Ernesto de Mello e Castro, utilizando programas de multimídia para explorar a animação e a interatividade. Todas estas experiências, hoje ao alcance de qualquer artista interessado em novas linguagens, já estavam latentes na Caixa Preta, realizada há meio século, com recursos que hoje chamaríamos de artesanais, como as dobraduras de papel. Augusto de Campos nunca abriu mão da palavra e, portanto, do significado. Todo o seu empenho criativo, aliás, está voltado para a rapidez da comunicação, como nos poemas Luxo, Lixo e Viva a Vaia, que com apenas 2 palavras conseguem transmitir uma mensagem. Também é o caso de Pluvial, Fluvial, por exemplo. Estes poemas de apenas 2 palavras têm como ilustre antepassado o Amor, Humor, de Oswald de Andrade. A própria dissidência neoconcreta, liderada por Ferreira Goulart, no final da década de 1950, não driblava a transmissão do sentido, recusando a atitude que considerava excessivamente cerebral e racionalista do grupo concreto paulista e reivindicando maior espaço para a experiência sensorial. Os poetas neoconcretos, que obtiveram mais apoio no Rio de Janeiro, mantiveram as estruturas geométricas, o uso do espaço em branco da página para a espacialização das linhas, a variação tipográfica e a fragmentação da sintaxe e da palavra, com um grau maior de subjetividade. Se colocarmos lado a lado um poema concreto e um neoconcreto, no entanto, será difícil notar diferenças significativas. Vamos ver agora algumas imagens do poema longo neoconcreto Formigueiro, de Ferreira Goulart. Aliás, é curioso, né, pensarmos em um poema longo concreto ou neoconcreto. No caso do Goulart, não se trata de um álbum, né, mas de um livro mesmo, em que o poema aparece distribuído nas páginas. Eu vou postar aqui algumas imagens do formigueiro.
Aliás, este livro foi publicado pela editora Autêntica. É um documento de época interessante. Então, esta é a capa. Agora vamos ver uma das páginas internas. Olhando para um poema como este, não percebemos grandes diferenças, né, em relação ao concretismo. Assim como em um outro poema de Goulart, esse nós mostramos na semana passada, mas eu vou reapresentar a vocês. Formalmente, não há diferença alguma. Do mesmo modo, se nós pegarmos um quadro de um pintor concreto, como Valdemar Cordeiro, e um quadro de uma artista neoconcreta, né, como a Lygia Clark, notaremos também quase nenhuma diferença. Bem, conforme escreve Filadélfo Menezes, em seu livro Poética e Visualidade, abre aspas, a nova expressividade do neoconcretismo baseia-se numa realidade orgânica contra a realidade mecânica do grupo Neugandres. Essa realidade orgânica se assenta numa nova relação obra-espectador, realizada no campo das vivências interiores, onde a obra fala à intimidade do homem, pela transformação do espectador passivo num agente que participa da construção da obra, ao conferir-lhe significados subjetivos. Fecha aspas, ponto. Isso que o Filadélfo escreveu é uma grande bobagem, uma vez que a subjetividade sempre esteve presente, sobretudo na poesia de Augusto de Campos, por exemplo, na série Poeta Menos, né, que é um ciclo de poemas líricos de temática amorosa, poemas musicáveis, tanto que alguns deles foram musicados, né, por Caetano Veloso, e todos expressos na primeira pessoa. Logo, são poemas líricos, né, em todas as acepções da palavra. Eu vou mostrar mais alguns trabalhos do Goulart que eu considero mais interessantes. Deixa só eu localizar aqui no computador. Vou mostrar 2 poemas objeto do Ferreira Goulart, que formalmente, né, não se distinguem em nada da arte concreta. Este é o primeiro. Agora, o segundo vai mudar a cor, né? Um minutinho só. Então, passamos do azul para o amarelo. Voltando ao texto, a interatividade defendida pelos poetas neoconcretos já estava presente em obras de Augusto de Campos, como Poemóbilis ou Colidoescapo, mas foi radicalizada, sobretudo, em obras dos artistas plásticos neoconcretos, como as instalações e parangolés de Hélio Oiticica, em que o próprio corpo humano integra a obra de arte. Vamos ver aqui alguns exemplos de parangolés. Aliás, enquanto a poesia neoconcreta caiu no esquecimento, o que fica, né, do movimento é, sobretudo,
a arte visual, o neoconcretismo nas artes visuais, né? Os trabalhos da Lígia Clark, da Lígia Pape, do Hélio Oiticica, né? Entre outros artistas. Estou localizando aqui as imagens e já vou mostrar a vocês. Pronto. Vamos ver alguns parangolés. Eu acho um negócio genial, né? O corpo humano fazer parte da obra de arte e dar movimento à obra de arte. Deixa eu publicar mais alguns. Aliás, Hélio Oiticica nunca foi alguém sectário e, pelo contrário, ele tinha muito bom relacionamento com Haroldo de Campos, por exemplo. Vou mostrar mais alguns. Pronto. E ainda tem o aspecto da cultura popular, né? Que a Oiticica incorporou aos seus parangolés. Aliás, Hélio Oiticica era alguém muito ligado à cultura popular. Nas visitas que eu fiz ao Haroldo, ele contava histórias engraçadíssimas, né, sobre o Hélio Oiticica. Tem uma história que eu já contei uma vez, de que Mário Schember e Hélio Oiticica viajaram, né, a Salvador, onde iriam participar de um evento cultural. Bom, o ritmo a que os paulistas e mesmo cariocas, né, estão acostumados é diferente do ritmo baiano, né? Eles têm uma outra noção de tempo. Isso não é uma crítica nem é um elogio, é simplesmente uma percepção. Do mesmo modo que, se nós formos ao interior de São Paulo, as cidades litorâneas, nós vamos perceber que a noção de tempo é diferente. Se nós formos em um restaurante em São Paulo e pedimos um prato, nós queremos que, no máximo, em 10 minutos, o prato esteja na mesa. Se nós formos num restaurante em São Vicente, em Itanhaém, em Salvador, qualquer cidade litorânea, o tempo de espera pode ser 10 minutos, pode ser 15, pode ser 20, pode ser meia hora. Não significa que as pessoas sejam mais lentas. Elas simplesmente têm outra noção de tempo. Pois bem, Hélio Oiticica e Mário Schember estavam na fila do hotel para fazer o check-in. E o Hélio estava impaciente, né? Ele queria entrar logo no apartamento, tomar banho, trocar de roupa, e a fila não andava. Aí ele foi até a frente da recepção, né? Reclamar com o rapaz, que provavelmente deve ter dito, desculpe-me pelo incômodo, por favor, o senhor espere. Só que o Hélio ficou bravo. Aí começou a discutir com o rapaz e falou para ele: você sabe com quem está falando? Essa frase lembra aquela empáfia, né? Aquela arrogância bolsominion, né? Ele poderia ter dito: eu sou um artista plástico conhecido internacionalmente. Mas não, ele falou: você sabe quem eu sou? Eu sou capoeirista, eu sou passista da Mangueira. Quer dizer, ele levava a cultura popular, né, como sendo as coisas mais importantes no currículo dele. Ele também foi amante de um bandido, né, famoso, Cara de Cavalo. E uma vez Haroldo perguntou, né, para Hélio Oiticica: bom, você é um artista, né, um cara que gosta de literatura, de filosofia, né, o Cara de Cavalo é um criminoso, né? Sobre o quê
Sobre quais assuntos vocês conversam? Aí o Hélio teria dito, o cara de cavalo é muito culto, nós falamos de literatura, nós falamos de arte. Tá bom, né? Ninguém estava lá para escutar qual era a conversa deles. Mas essa foi só uma digressão. O Hélio Oiticica é uma figura por quem eu tenho muito carinho. Bem, conforme Hélio Oiticica, os parangolés surgiram de, abre aspas, uma necessidade vital de desintelectualização, de desinibição intelectual, da necessidade de uma livre expressão. O objetivo é dar ao público a chance de deixar de ser público espectador, de fora, para participante na atividade criadora. O parangolé é anti-arte por excelência, fecha aspas. Não se pode ir numa exposição de parangolés, por exemplo. O espectador veste a obra e a obra ganha vida através dele. É capacidade de autocriação, de expansão das sensações e rompimento. Perdão, a citação veio até aqui, fecha aspas, ponto. Por meio dos movimentos espontâneos do corpo, o parangolé se movimenta em coreografias improvisadas que fazem o parangolé ganhar vida, com todas as suas cores, linhas e formas. Algo similar acontece na experiência das instalações de Hélio Oiticica, Lígia Clark, Lígia Pape, Mary Vieira e outros artistas plásticos neoconcretos, em que o espectador deve entrar dentro de uma obra de arte, percorrer seus caminhos, como se fosse a jornada no interior de um labirinto, para experimentar diferentes sensações. O próprio Ferreira Goulart fez uma experiência nessa direção, o chamado poema enterrado. Eu vou mostrar para vocês a planta, né, desenhada pelo próprio Goulart, desse poema enterrado. Ele tinha um terreno, né, de propriedade dele, aí ele resolveu cavar um buraco, construiu essa escada, a pessoa descia e no fundo, né, do buraco tinha a obra de arte, né, essa instalação. Daí o nome de poema enterrado. Talvez a ideia mais original que o Goulart já teve. Muito bem. Prosseguindo, a poesia neoconcreta, por mais que adotasse formas plásticas e visuais, não aboliu a palavra. Já Décio Pinhatari e Luiz Ângelo Pinto, criadores da poesia semiótica, buscaram, ao contrário, substituir a palavra por figuras geométricas e cores, que podem ser lidas a partir de uma chave léxica que traduz o sentido de cada figura. Vamos ver alguns exemplos de arte e poesia semiótica. Deixa só eu abrir os arquivos. Pronto. Então, à esquerda, nós temos uma chave léxica, né? A bola preta, que significa Pelé, o losango branco, que significa a pátria é a família com televisão amplificada de qualquer
não consigo ler as duas linhas finais. E na coluna vertical, no lado direito da página, nós temos as interações entre esses signos, né, criando uma série de desdobramentos visuais. Vamos ver mais alguns exemplos. Mais um. Pronto. Então, estes são 3 exemplos de poesia semiótica. Vocês encontram esses poemas no livro Teoria da Poesia Concreta. Lá, inclusive, há alguns artigos, né, de autoria do Décio Pinhatari, em que ele fala a esse respeito. A poesia semiótica, ainda que abrindo mão do código verbal e trabalhando com imagens geométricas e cores, não prescinde do significado. Nesse sentido, podemos considerar que ela substitui o discurso verbal por um discurso visual e até mesmo audiovisual, sem abolir o sentido. Diferente é o caso da poesia processo, apresentada por Vladimir Dias Pino, em que não apenas as palavras e sons são abolidos, mas também qualquer tipo de sentido decodificável. É uma poesia totalmente visual, que, em seus resultados, não se diferencia muito das artes visuais. Podemos confundir um poema processo com uma pintura abstrata. E, de fato, não há um marco conceitual divisório numa poesia que deseja exatamente ser uma arte puramente imagética, sem qualquer relação com a literatura. Vamos ver alguns exemplos de poesia processo, do Vladimir Dias Pino. Aliás, um poeta que eu considero interessantíssimo e que caiu no absoluto esquecimento. Eu acho algo imerecido. Faz falta uma reedição dos trabalhos de Vladimir Dias Pino. Vou publicar aqui algumas imagens. Bom, aqui ele até incluiu, né, 2 palavras e algumas vogais e consoantes. Mais um trabalho. No livro do Filadelfo Menezes, né, sobre poesia visual e sonora, vocês encontram um capítulo sobre o poema Processo. Deixa eu fechar aqui as imagens e vamos continuar. Para encerrar a aula de hoje, vamos falar brevemente sobre 2 poetas de vanguarda menos conhecidos, porém igualmente notáveis. Edgar Braga, nascido em Maceió, né, conterrâneo do José Ricardo, e radicado em São Paulo, onde trabalhou como médico obstetra, tendo realizado o parto dos filhos de Oswald de Andrade. Braga realizou um trabalho que podemos considerar inclassificável. Ele parte dos princípios da abolição do verso, da visualidade e do espaço em branco da página,
para criar uma poesia próxima ao grafite, ao desenho infantil, à arte naif, que substitui a geometria abstrata e linear de Mallarmé por formas livres, espontâneas, de humor ácido e corrosivo. Vamos mostrar algumas imagens do Edgar Braga. Aliás, existe um livro chamado Desbragada, que é uma antologia, né, do Edgar Braga, que foi organizada pelo Regis Bonvitino e publicada nos anos 80 pela editora Max Limonade. É este livro aqui que vocês encontram na estante virtual, não é um livro caro e que vale muito a pena vocês conhecerem. Então, vamos ver alguns desses trabalhos. Vamos ver mais alguns. Esse traço infantil no desenho, no poema visual, né, do Edgar Braga, inclusive lembra os desenhos que Oswald de Andrade fez para o primeiro caderno de poesia, né, do aluno Oswald de Andrade. Esse poema, em particular, é bem interessante, em que ele brinca com a frase Deus conhecido com a palavra desconhecido. Ele faz um jogo curioso. Esse é mais um trabalho do Braga. Agora, voltando ao texto, Pedro Xisto, né, poeta pernambucano, ao contrário do Edgar Braga, ele praticou a geometria. Um minutinho só, deixa eu fechar. Praticou a geometria linear, a extrema concisão, na qual expressa o seu humor, jogos de pensamento e a expressão erótica, a partir da visualidade das letras. Ele foi também um estudioso da cultura japonesa e um praticante do haikai, né? Aliás, muito original. Deixa eu publicar aqui alguma coisa do Pedro Xisto. Pronto, vamos começar com o poema Zen, mais conhecido, né, do Edgar Braga, em que ele usa linhas geométricas e a forma do quadrado e do retângulo para escrever a palavra Zen. Bem observado, Ana. Então o livro do Aleixo já chegou às suas mãos. Ótimo. Vamos ver mais alguns poemas. Esse aqui é bem curioso, porque ele utiliza as letras S, H e E, em que nós lemos she, em inglês, né? Ela, e também he, ele. Só que essas letras formam uma unidade, como se fosse uma síntese, né? Uma fusão do masculino e do feminino. E a forma da letra S, né? As formas curvas da letra S, recordam também um par de seios. Então, é algo muito bem desenhado, muito bem planejado,
em termos de sentido e design. Vamos ver mais dois poemas. Esse é o Epitalâmio. E um último poema de Pedro Xisto, este já um poema concreto, ortodoxo, né, daquela fase dos anos 50. Muito bem. Teríamos muito mais coisas, né, para falar sobre a poesia visual. Só que nós já tivemos um curso inteiro, né, sobre esse tema, que eu pretendo reapresentar no ano que vem. Hoje foi apenas uma pequena exposição dentro desse nosso estudo sobre as tendências da poesia brasileira contemporânea. Então, falamos sobre o minimalismo, sobre o neobarroco, sobre a poesia visual, e na semana que vem conversaremos a respeito da etnopoesia. Então, agradeço a todos e a todas e até o nosso próximo encontro.